Olá pessoal do Fisicamente, mais uma vez eu, Amanda Prana, aqui com você e trazendo a sua melhor versão, a minha melhor versão, inspirando cada vez mais a todos. Essa semana a gente está com uma maratona aí de melhor versão com o Thiago Benevides, que é um life coach que também aborda isso nos workshops deles. E a gente discute algumas coisas diferentes aqui no programa. E o programa de hoje nós vamos discutir a respeito do awakening, né? Que é o despertar. O despertar da sua melhor versão, o despertar de você estar atento a tudo ao seu redor, né? Então eu começo dizendo que o despertar é que a gente fique atento constantemente à maneira com que a gente se comporta, né, mediante uma situação, e entender o porquê que aquilo aconteceu para você e acordar e despertar a sua melhor versão mediante aquela dificuldade que você teve, né? Então, uma das coisas que a gente aborda e que a gente conversa é a questão de, que eu acho muito importante, é a gente lidar com o fato de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Então, quando a gente pega essa responsabilidade para nós e tira a responsabilidade do outro ou dos outros ou de qualquer coisa externa que aconteça, isso nos dá um poder tão grande de mudança, porque nos dá a possibilidade de saber que se somos nós os responsáveis, somos também responsáveis para que aquilo seja diferente, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou movida muito a desafio. Eu acho que quanto mais desafio for, mais eu quero. Por quê? Porque isso me traz um lado meu que eu nunca conheci, isso traz uma vontade minha que eu nunca tive, isso traz uma garra minha que eu sei que está aqui dentro e que eu posso levar adiante, que eu posso brigar por isso, no bom sentido, obviamente, e inspirar outras pessoas, né? Então, quando a gente começa a despertar, não só a questão em termos espiritual, né? O despertar espiritual, seja a crença que seja que você tenha, a gente precisa entender que a nossa conexão com o divino, seja ele como você queira chamar, o universo, um Deus maior ou o que seja, é preciso estar desperto para que a gente possa aplicar, inclusive, as leis de Deus e as leis do universo de uma maneira mais harmoniosa, né? Para que a gente esteja atento da maneira que a gente age e reage com as coisas, para que a gente possa viver em uma harmonia muito grande, né? E aí essa questão do awakening, a gente entender que se somos responsáveis, nós não temos limites. Limites que eu digo é tudo que você queira pode acontecer desde que você coloque para o universo especificamente aquilo que você deseja e vá atrás, ou seja, busque ferramentas que vão te levar àquilo que você quer, né? Então eu estou atenta, ao invés de estar reclamando e pensando naquilo que me impede de eu chegar naquele objetivo, é estar desperta ao redor das oportunidades que o mundo vai me dar para que eu chegue naquilo que eu quero chegar. Então, se de repente aquela sua reclamação, aquele seu problema parece que é algo que te bloqueia para que você consiga, vamos pensar então. Eu, quanto pessoa, como é que eu posso despertar uma melhor versão minha nessa situação que eu estou vivendo? Para que eu possa ter uma expansão de consciência nessa jornada que eu estou seguindo para chegar no objetivo, né? Eu acho que, aliás, eu tenho certeza disso, mediante a experiência que eu tive com o Tony Robbins essa semana, conversando com o Thiago, que a felicidade não é algo que a gente almeja especificamente a felicidade, vamos chegar na felicidade. Tem uma amiga minha, Aninha, que eu amo de paixão, Ana Garcia, que quando eu cheguei aqui, ela dizia pra mim, nossa, você quer ter sucesso, mas o que é esse seu sucesso? Você não acha que é muito vago esse sucesso? Eu pensava, poxa vida, é verdade, né? O que é o sucesso pra mim? E de repente eu comecei a ver que o sucesso era em cada conquista que eu tinha aqui.
né? Então começou aqui nos Estados Unidos não conseguindo falar inglês, não sabendo dirigir, não conseguindo um trabalho, enfim, todas essas dificuldades, como é que eu podia ser bem-sucedida em cada situação? E de repente eu comecei a ver que cada situação era um momento de felicidade. E aí isso eu posso igualar com progresso. Então o progresso igual felicidade. Então, para de achar que no dia que eu chegar naquela felicidade, o meu mundo vai estar perfeito. Não existe, porque terão outros problemas, outras dificuldades e até você vai almejar outras coisas, né? Porque na hora que você alcançou o objetivo, e agora? O que vem depois disso, né? Então é o progresso que nos faz feliz. Então lembre, enquanto você estiver progredindo, é quando você vai encontrar sua felicidade. Então, nesse próximo programa que nós vamos falar agora, o próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho desse despertar essa mente sem limite aí para conquistar esse mundão que você quer. Então, a gente se vê no próximo bloco. Até lá! Olá, pessoal do Fisicamente, mais um programa aqui com o Thiago Benevides. Super privilégio da gente poder ter aqui as palavras dele e a presença. Obrigada, Thiago. Agradeço. Obrigado, mano. Agora, nesse programa, a gente vai falar um outro tema que ele também aborda num dos workshops dele, que ele fala do Awake, né? Que é a nossa mente sem limite. E no programa anterior, a gente até fechou dizendo exatamente isso. E eu queria até te apontar, tem algo que eu já li a respeito, inclusive, que nós não temos o direito de sermos pessimistas porque nós não sabemos do futuro, não é? Então eu acho que quem somos nós para dizer que existe um limite ou que não é possível se nós não sabemos o quanto o universo é poderoso para poder encaminhar aquilo que a gente pede, que a gente deseja, né? Exato. Obrigado mais uma vez, Amanda, por estar aqui compartilhando um pouco desse assunto que eu amo fazer, amo falar sobre isso, amo desenvolver sobre isso. E muito interessante falar sobre essa questão do awake, né, de uma mente sem limite, realmente é que, pressuposição, né, o trabalho de se pensar grande, pensar pequeno é o mesmo trabalho, porque é o trabalho de pensar. E a atividade mental é algo que ela acontece desde quando nós nascemos e vai acontecer até... Constante o tempo Constante. inteiro. Então, se é pra gente ter um pensamento, esse pensamento gera outro pensamento, que vai gerar outro. Então é importante a gente sempre estar pensando grande. Por quê? Porque se você seta um pensamento pequeno, vamos setar, por exemplo, que eu quero... Vamos falar, de repente, de dinheiro aqui. A pessoa está assistindo a gente lá no Brasil. Quero ganhar R$1.000 por mês. E ela foca no setar de ganhar os R$1.000 por mês, ela vai fazer o máximo de esforço e o teto que ela vai chegar vai ser naquele. Isso. O que eu gosto de sugerir? Tenha metas que vá além dessas tuas metas. E principalmente, se você já sabe como ganhar R$1.000, essa é uma meta fácil. Não é uma meta, isso daí já é fácil. Então, como que você pode botar, quero ganhar 10, quero ganhar 5, quero ganhar 30, não sei, mas coloque uma meta que ela seja além do que você vai visualizar, porque aquilo ali vai te dar mais vontade de você fazer. Quando perceber, vai ver até que essa meta de 1.000, ela nem era tão difícil assim. Total. Porque você estava olhando além, estava sempre olhando além. Em vez de... Você fez o Tony Robbins, você fez a metáfora do firewalk, né? De andar na brasa. Coloca foco onde você quer ir. E jamais botar foco no medo, né? O que passa. Sabe o que é engraçado você mencionar isso? Inclusive, eu nem comentei isso com você. Existiu, nessa palestra do Tony Robbins, ele quer que a gente quebre o ciclo, né? Que a gente, na verdade, não se coloque em nenhum limite. E ele faz com que as pessoas andem na brasa, né? No carvão ali em chamas. Não é propriamente dito fogo, mas são o carvão quente ali. Para você ter uma ideia do como é o meu mindset, de todos os desafios que eu já enfrentei na vida e de coisas que eu almejei que eram impossíveis e elas foram alcançadas, eu falei pro meu noivo, ele, nossa, eu não acredito, vou mandar em fogo. Eu falei, você quer saber, na real mesmo, pra mim, eu não acho que isso impacta. Sim. Ele, como assim? Isso é o breakthrough do Tony Robbins? Eu falei, pra mim o andar no fogo não é nada. Sim, sim. Não é que... Entende? Porque eu já sei. Gente, eu já fiz umas coisas assim, de que eu sabia que o fogo estava bem perto e que não tinha jeito, eu ia ter que caminhar, porque do outro lado era que estava o que eu queria. Sim. Eu falei, gente, que quebrazinha. Que quebrazinha, exato. E sabe uma coisa, quando eu fui no treinamento do Tony e tive essa experiência também, eu já cheguei lá sabendo que eu faria aquilo seria fácil, porque eu já soube que milhares de pessoas fizeram. Então, fala sério, vai ser uma coisa que vai ser
Se tem alguém que já obteve o resultado que você quer obter, é possível de você obter. É possível de obter. Então, dentro desse conceito do awake, realmente de você poder despertar realmente, sabe? De uma vida com propósito e com uma mente sem limite, porque qual o limite que existe além dos que existem dentro da sua mente? Não tem outro limite de falar, isso é impossível. Se existe a possibilidade de pensar nisso, existe a possibilidade de se traduzir isso numa realidade externa. Sempre vai existir essa possibilidade. O tempo necessário para poder transformar isso de um estado mental para um estado físico é que vai envolver a disciplina que nós estamos falando. Força de vontade, vai envolver realmente a pessoa realmente estar comprometida no propósito. Se ela tem propósito no que quer, nada para, Amanda, nada para. E eu acho que assim, para você que tá em casa, que de repente até perdeu a graça da vida, hoje em dia geração millennial, que tudo é boring, eu tô entediado, eu acho que isso tá vindo de uma falta de curiosidade do aprendizado, porque tá tudo pronto. Para mim, quando tá tudo pronto, eu não vejo a menor graça. Então, eu quero entender como é que foi feito, eu quero entender como que é o processo. Então, busca isso, né? Eu acho que o interessante da vida, porque senão a gente fica... Por que caramba que eu tô aqui? Por que a gente tá num índice de suicídio tão grande na sociedade, que é um negócio que parte meu coração de como é que você perde a vontade de viver. Porque você não busca a vontade de viver. Exato. Olha, muito interessante você expor isso, porque realmente depressão é algo que está cada vez mais crescente e cada vez mais pessoas, às vezes até acabando com a própria vida por conta disso. É uma coisa real, que precisa ser tratada, que precisa realmente ser discutida, falada e ser dado suporte, apoio para as pessoas que estão passando por isso. E de uma forma muito interessante do que você expôs, que no mundo de hoje, dentro dessa percepção da quantidade de informações que as pessoas recebem todos os dias, a maioria das informações, muita informação externa. A gente não recebeu um manual de como lidar com essa máquina. Você recebe um manual de como lidar com o carro, como lidar com o seu iPhone, seu notebook, com a rede social, mas você não lida. A gente não tem um manual de como lidar com emoções, como lidar com sensações, com pensamentos, como lidar consigo mesmo. Porque é tudo de dentro para fora, como a gente vê. Então, dentro dessa percepção de mundo, dentro dessa percepção de vida, mano, eu penso que quanto mais a pessoa procurar dentro dela, mais ela vai conseguir estar bem com ela mesma. Total. E se de repente tiver alguém que tem depressão, que está se sentindo de repente num momento depressivo de vida, nesse momento agora, procure ajuda, é o primeiro passo, Talvez pode ser que a pessoa que esteja ouvindo isso agora, se ela tiver depressão, ela fala, ninguém consegue me ajudar. Isso é fruto de uma mente que está com uma doença, que está com um problema. Viciada naquilo. Se a tua mente estiver te falando isso, resista. Procura uma pessoa, manda mensagem pra mim, manda mensagem pra mãe. Tem um fiozinho, se você tá vivo aqui ainda, é que existe um fiozinho aí de você que dá pra despertar. É uma chama que é só mais um fósforo aí que você tenta aí scratch para que isso seja um pouquinho mais forte. E uma coisa que a gente conversou anteriormente, né? Esse negócio de tomar responsabilidade na situação que você se encontra. Né? Eu entendo que de repente você pode ter perdido alguém na sua família, de repente você perdeu tudo aquilo que você tinha em termos de dinheiro. Eu não sei qual que é a razão pela qual você possa estar aí chateado mas mediante a tudo isso, qual foi a sua responsabilidade na situação que você está hoje? Pega essa responsabilidade, aqui a gente fala wear the big girl pants, né? Realmente encarna aquilo como algo que, quer saber? Fui eu mesmo. Olha, fala daquela metáfora que você comentou comigo, que eu achei o máximo. Pega a tua mão aí agora, leva até aqui do lado, aqui na tua barriga. Sabe aquele flancozinho aqui do lado? Aperta bem. E aí, quando você apertar bem, você olha e você fala, eu sou responsável por isso. O dia que tiver total consciência de que você é responsável por isso, tudo passa a ter uma mudança externa. Eu entendo que, às vezes, as pessoas elas podem estar. Estar não é ser, gente. Estar não é ser. Estar no estado depressivo, estar no estado de depressão. Mas você não é, ninguém nasce com isso. Tem gente que fala, depressão é uma coisa que está no DNA. Depressão é uma coisa que pode estar, mas que também pode não estar mais. Pode ser desinstalado também. É o ponto que eu acredito. É verdade, gente. Então é isso, hein? Esse bloco foi cheio aí de
mais informação e mais autoconhecimento, é muito legal. Eu espero que você que esteja aí em casa, se você está num momento legal, ótimo, então vamos compartilhar mais. Se você não está, por favor, se reanalise, busque ajuda. A vida é uma delícia de viver, mesmo com problema. O problema é uma delícia de solucionar, gente. Então, no próximo bloco a gente volta um pouquinho mais pra você. Até lá. Pessoal, estamos aqui mais um bloco falando da questão do awake, que eu sempre falo pra vocês, né? O meu awake começou quando eu comecei a observar as coisas ao meu redor, né? O awake começou quando eu fui buscar uma razão pela qual as coisas aconteciam e como é que eu podia mudar essas coisas ou não, como é que eu podia absorver as coisas negativas ou positivas no meu ambiente, assim, né? Então, essa mente sem limite que você diz, né? Quando eu comecei esse awake de observar as coisas à minha volta, me fez com que eu observasse muito mais a mim e a maneira que eu reagia do que analisar o outro, né? E aí acaba que a gente entra num julgamento aí, né? Da maneira que a pessoa está se comportando. E eu acho que é importante a gente entender que se a pessoa se comportou, ela fez o que ela fez, a gente não pode já colocar isso, né? Um limite até em termos de relação, assim. E entender que aquela pessoa veio de alguma razão para que ela se comportasse daquela maneira. E aí fizesse toda a situação, né? Sim. Então, assim, que isso não limite até a questão de relação e desse awakening, né? Por um pré-julgamento, enfim. Sim. É muito bom, porque tem uma lei que, assim como a lei da gravidade, todos sabem que ela funciona, você solta uma caneta, a caneta cai, é uma lei da gravidade. E essa lei, ela não foi criada pelo homem, ela já está aqui. Provado por A mais B. Existe uma lei que é a lei da atração, e que ela também não foi criada pelo homem, e tudo que você está vivenciando na sua vida hoje foi atraído. Eu acredito que eu fui atraído para estar aqui nesse momento agora, assim como você foi atraído para que a gente estivesse nesse momento agora. E o Mike, que está aqui também com a gente. Claro. E quem está assistindo, que de repente do nada foi. Também foi atraído para poder estar vendo isso aqui agora. Então, realmente tudo se atrai. Então, se tem algo que está acontecendo na sua vida hoje, de alguma forma, você atraiu isso para você. Atraiu através de quem você é. Então, às vezes, essa questão desse julgamento, da gente poder observar a outra pessoa, às vezes julgando o que ela é, o que ela deixa de ser, como que você pode pensar de ter também a autorresponsabilidade de entender, opa, essa pessoa está aqui, por que eu atraí essa pessoa para a minha vida? Qual o meu objetivo? O porquê de ter isso? Não por conta da pessoa, mas tem um porquê. O que eu permiti para que isso acontecesse aqui? O que eu permiti. E muito legal você falar de permissão, porque dentro dessa questão da autorresponsabilidade, que é algo que a gente, dentro do Awake, que é algo que a pessoa sai de lá extremamente autorresponsável da vida dela. A frase, de repente, que eu mais falo lá dentro é: que história que você quer contar na sua vida daqui pra frente, entendeu? Uhum. Porque a maioria das pessoas querem me ver de história que passa, que passou. Eu sou coitado, que aconteceu isso, aquilo outro. O que acontece é o seguinte, Amanda, até uma pessoa que ela está numa calçada e passa um carro e atropela ela, essa pessoa foi responsável por aquilo. Porque ela foi responsável de estar naquela calçada. Ela tomou a decisão de sair de casa pra ir andar ali. E por mais que isso possa parecer rude, por mais que isso possa parecer duro, só que a pessoa foi autorresponsável de tomar a decisão de estar ali. Então, num relacionamento, a pessoa, que meu marido, que minha esposa, que isso, aquilo, você está no relacionamento, você paga um preço. Você sair desse relacionamento, você paga um preço. Qual o preço que você quer pagar? Sempre vai se pagar um preço. Então, acordar realmente para a realidade, acordar para uma vida com propósito, com propósito. A gente tem um período de tempo relativamente curto aqui, 80, 90, 100, 120 anos. Isso é um período de tempo extremamente curto, se a gente colocar em consideração todo o tempo que existe esse universo. Vamos parar para pensar, ficar aqui 100 anos. Por que você vai ficar aqui vivendo 100 anos sem ter o propósito? Por que você ficaria aqui vivendo 100 anos para poder
construir o sonho dos outros se você não está construindo o teu próprio sonho. Total. Que história você quer deixar, que legado você quer deixar para quando a gente um dia vai deixar de estar aqui. E aí, qual história que você quer deixar lá no final? Muito importante. Qual história que quer deixar lá no final? É engraçado, até vou apontar aqui uma coisa. Eu assisti, eu tava no Brasil a semana passada, e aí eu tava assistindo o programa um documentário, na verdade, um filme que fizeram do Pelé. É um filme gringo, inclusive, americano, onde as pessoas falam inglês o tempo todo, até com o Seu Jorge ele participa. É legal de ver, acho que tem no Netflix, se eu não me engano. E o Pelé, ele, desde pequenininho, ele tinha aquele dom, que ele sabia que ele tinha, mas ele tinha uma visão. E, gente, a realidade dele era completamente diferente daquilo que ele conquistou. Uau. Ele, com 17 anos de idade, o cara foi campeão mundial na seleção brasileira, sem ter zero condição de morar numa casinha assim, sabe? Então, assim, a limitação que a gente se coloca, né? Sempre a desculpa do não conseguir, essa limitação de mente, de situações e de não responsabilidade naquilo que a gente está vivendo, é o que a gente tem que começar a despertar, né? É ter o propósito, de repente. Eu acho que o grande segredo de tudo é a gente focar. Obviamente que a gente ajuda todo mundo e tal, mas é o focar no que a gente pode ser de melhor, não só pra gente, mas pro mundo externo. Mundo externo, né? Mundo externo. E essa doação, ela começa a vir quando a gente quer ser melhor pra gente mesmo. Isso. Porque a gente vai nós vamos criando mais consciência disso para poder entregar isso pros outros, porque jamais a gente vai conseguir entregar algo bom para alguém se a gente não tem algo bom dentro. Também não adianta querer buscar no outro. Exato. Se você não conseguiu. Exato. Isso, Amanda, é algo que eu costumo dizer até sobre a pessoa que ela quer buscar o amor externo, sem se amar primeiro. Se a pessoa ela não se ama primeiro, ela não sabe nem o que é amar o outro, porque ela não sabe o que significa aquilo para ela, então ela fica sempre numa sensação de que amor é uma coisa que é proveniente do outro. Isso. Se ela não souber doar isso, ela não vai saber receber. Total. É espelho, mais uma vez, troca. Então, acordar de fato para essa vida é algo inacreditável, é lindo, é maravilhoso, dá uma vontade de viver muito grande, sabe? Muito grande. E antes da gente começar esse programa, a gente estava conversando aqui, falando sobre o quanto que a gente consegue perceber a pessoa que realmente está viva, vivendo um propósito, quanto a pessoa que ela não está viva, vivendo um propósito. Isso. Na expressão corporal dela, no tom de voz, na forma como ela fala. Você vê, olha uma pessoa que mora na rua, você olha o tom de voz da pessoa, olha a fisiologia, o corpo da pessoa, como é que tá. Ela já te pede, ela nem tem coragem de te olhar nos olhos. De tão que ela não acredita nela mesma. E eu acho que, assim, já quase acabando aí o que a gente está falando, de repente, se você não consegue se ver assim, é porque você está muito tempo nesse ciclo vicioso, tenta lembrar um pouquinho. Não é possível que você não tenha uma memória de quando você era pequeno, né, de infância, que você era cru, que você não tinha nada dessa dor nem nada. E tenta despertar isso em você, assim, só você sabe. Isso eu me pego muito nessa questão da gratidão minha. Eu sento e, sei lá, numa praia ou até em casa mesmo, uma meditação e tal, e lembro exatamente todo o percurso que eu tive até agora, eu consigo até sorrir pra mim mesma. Uau. Eu falo, nossa, gente, é mesmo. Olha quanta coisa que já aconteceu. Olha cada presepada que eu me arrumei. Nossa, olha cada coisa que eu já consegui sair. Sabe o quê? Eu sou a única que sei disso. E Deus, obviamente, o universo, enfim, mas... Poxa vida, olha tudo que eu consegui ultrapassar e que eu consegui conquistar até agora, só eu sei. Então não adianta você esperar a aprovação do outro, né? Ou esperar uma coisa de fora, quando na verdade só você sabe a jornada que você, né, que você fez até agora e que se você chegou até aqui ainda tem um monte ainda para conquistar. Um monte ainda, né? Muita coisa. Então, gente, eu tô muito feliz com tudo isso que a gente conversou aqui. Próximo programa a gente vai ter mais um tema para falar aqui com o Thiago. Thiago, muito obrigada. Eu espero que você consiga awake, despertar muita gente aí e que o nosso programa seja esse veículo para que você desperte algo dentro de você, seja em qualquer sentido. E a gente fica por aqui. No próximo programa a gente vai conversar um pouquinho mais. Obrigada mais uma vez. Pessoal, vamos acordar. Vamos despertar aí aquilo que está dormindo faz um tempo.
A gente se vê no próximo programa. Obrigada.